Desde muito pequena, eu percebi que a vida não era fácil para ninguém, porque, como muitos brasileiros, a minha vida não foi fácil. Minha infância foi uma infância sofrida. A gente precisava trabalhar. Meu pai precisava trabalhar para pagar as contas e ele era uma pessoa, era extremamente machista, não permitia que minha mãe trabalhasse e tudo. A nossa vida mudou muito a partir do momento em que ele faleceu. Minha mãe ficou só comigo e meu irmão. Nós não tínhamos nada, assim, minha mãe nunca tinha trabalhado, vivíamos com o que ele trazia pra gente e ele trazia muito pouco porque ele era alcoólatra e o dinheiro que ele recebia do salário nos bares para depois vir o que sobrava pra gente. Nessa situação, a minha mãe se viu extremamente perdida, porque como ela iria sair para trabalhar, deixando duas crianças sozinhas? Nisso, graças a Deus, nós somos muito responsáveis. Eu acho que por conta do amor que ela nos deu, porque ela saiu para trabalhar, me deixava muitas vezes sozinha. Eu tinha 8 anos, o meu irmão 12 anos, e isso fez com que eu aprendesse que a vida não é fácil. E se a gente quisesse que a vida mudasse, nós teríamos que tomar rédea da situação. Nós teríamos que, eu, por exemplo, no caso, teria que fazer diferente se eu quisesse uma coisa diferente do que eu vivia. E assim seguiu, a gente nunca teve esse dinheiro todo e a oportunidade também não. Eu fui trabalhar muito cedo. Assim que eu completei 18 anos, eu comecei a trabalhar e já trabalhei no comércio, já fui logo para comércio. Não percebi ali, mas eu acho que ele já tinha uma veia do que era o que eu realmente queria fazer, né? Ali eu descobri que eu gostava de trabalhar, eu gostava de contato com pessoas, mas ainda não tinha entendido que aquilo ali que ia ser a minha vida, para aquilo ali que eu tinha nascido e aquilo ali que seria a minha realização. Como eu falei, a questão de comecei a trabalhar por necessidade desde cedo. A partir dos 18 anos eu comecei a trabalhar no comércio, tentava trabalhar ali, não era bem o que eu queria, tentava outro lugar, saía, mas em todos os locais nos quais eu trabalhava, eu me dedicava, e me dedicava muito a tudo que eu fazia. Ainda não tinha percebido que era porque eu gostava muito de trabalhar, mas enfim, e nem tinha percebido que eu era empreendedora até então. Continuei, procurava trabalhar num lugar, era legal, mas não me satisfazia. Fui trabalhar em outros locais, também não eram joia. Eu fiz faculdade, com a ajuda do meu esposo, eu fiz a faculdade, porque ele é concursado, a minha mãe é concursada, e aí eles têm aquela ideia de que, principalmente aqui em Brasília, né, que só quem tem dinheiro e quem tem estabilidade é concursado. Fiz a faculdade, mas quando eu estava terminando a faculdade, eu percebi que aquilo ali não era para mim. Eu não ia dar conta de sentar numa mesa e ficar estudando até passar, porque concurseiro é isso. Você não estuda para passar, você estuda até passar e aquilo ali não era para mim. Voltei para o comércio e continuei empreendendo para os outros, porque eu trabalhava em um local, trabalhava numa loja para as outras pessoas, ou seja, me dedicava muito a essas empresas, mas fazia com que crescesse a situação dessa pessoa. Estava feliz, estava ótimo, até porque eu não via uma outra situação para a minha vida. Eu sofri um acidente no shopping e por conta desse acidente, eu tive que me afastar e ali foi uma fase muito ruim, porque eu descobri a maldade do ser humano. Por quê? Como é que foi isso? O dono do shopping fez com que o dono da loja que eu trabalhava me mandasse embora e impediu que eu entrasse em qualquer outra loja. E isso me deixou muito triste e eu entrei em depressão, uma depressão assim profunda. Eu tinha síndrome de pânico, entrei em depressão que eu não conseguia levantar da cama, realmente eu não conseguia sair. Foi uma fase muito complicada da minha vida. Mais uma vez, graças a Deus, hoje eu sou grata e entendo a importância que minha família tem para mim. Mais uma vez, o meu esposo me pegou e me levou à força de verdade para o psiquiatra e ele entendeu a minha dor e me passou medicação, e a partir dessa medicação que eu comecei a melhorar e ver uma outra possibilidade, porque até então eu me achava uma zero esquerda, até então eu achava que eu não ia conseguir fazer mais nada da vida, porque eu não sabia que eu gostava realmente de contato com pessoas e que eu poderia ser quem eu era, empreender para mim, assim como eu sempre empreendia para os outros, mas eu não tinha essa percepção.
comecei a tomar os remédios e comecei a ver que eu podia empreender em outra coisa. Eu poderia fazer outra coisa, que aquilo ali onde eu trabalhava não era a única coisa que eu dava conta de fazer. E isso eu já estava com quase 40 anos, né? Peguei e conversando com uma menina, falei assim, o que você acha da gente montar uma esmalteria? Aí essa menina falou assim, que era a minha manicure. Ela virou pra mim e falou assim, eu topo, mas eu não tenho dinheiro. Aí eu falei, não se preocupe, você entra com trabalho e eu entro com dinheiro, porque aí lá vai eu de falar de novo com a minha família, lá vai minha mãe e meu esposo me ajudarem. Fui atrás de um local, aluguei esse local, fiz um curso de sobrancelha, que eu comecei a minha esmalteria com a sobrancelha, essa menina fazendo unha e eu sobrancelha. Só que ela já fazia há muito tempo a unha, então ela tinha muito cliente. Como eu nunca consegui ficar sem fazer nada e eu tinha pouco cliente, eu comecei a ajudá-la. Eu comecei a me interessar pela questão da unha, mas não era uma coisa que eu tinha pensado, nossa, nasci para ser nail designer, nasci para ser manicure. Não foi isso. Eu queria, na época, ajudar, porque eu via que ela tinha muita coisa para fazer, era para desafogar aquela correria que ela tinha. Só que eu comecei a gostar. Eu comecei a me interessar e a gente batendo papo, ela falou assim, eu queria fazer um curso com uma pessoa que é lá de Minas. E aí eu falei assim, aí como é que a gente faz? Ou você vai pra lá ou ela vem pra cá. E ela falou assim, vamos tentar. E eu entrei em contato com essa pessoa, entrei no circuito, né? Fui fazer a mediação. E ela pegou e falou pra mim, Andressa, consegue 8 pessoas, 8 alunas, que eu dou o curso pra vocês. Entrou a Andressa vendedora, então, no circuito e fui atrás, fui de porta em porta, fui no salão de todo mundo e perguntando, quer fazer diferença? Quer ganhar dinheiro? Vai ter uma pessoa que vai vir aqui de Minas, ela vai dar o curso e o curso é assim, assim, assado. Rapidamente eu consegui as 8 pessoas e aí ela veio de lá, eu falei, olha, consegui, vem. Ela falou, e agora? Eu falei, não, você fica na minha casa, não tem problema. Porque, assim, né, a gente estava tentando cortar gastos de todos os lados para ver se era viável. Ela veio, ficou na minha casa, fui, busquei na rodoviária, aprendi o curso e ela virou uma chave. Ela me mostrou que, além de fazer uma coisa que a gente podia gostar, a gente podia também ter um retorno financeiro maior do que o que eu estava tendo até o momento. Aí eu falei assim, então realmente esse negócio aqui funciona, porque ela também era vendedora, era uma história parecida com a minha. E aí então, a partir disso, eu comecei a investir, eu comecei a pensar e eu comecei a estudar, porque na minha concepção sempre foi que a gente não pode fazer igual a todo mundo, porque igual todo mundo em todo lugar tem. Eu sempre pensei em fazer diferente e dessa forma ter um destaque, dessa forma ter um diferencial e atrair as pessoas que a maioria procura coisas diferentes, as pessoas não querem mais o mesmo, né? E aí então eu comecei a estudar, comecei a me especializar e comecei a aumentar a clientela e quando eu me vi, eu já estava com a minha agenda praticamente cheia. Em dezembro, essa menina virou pra mim em dezembro e falou que não dava conta de trabalhar com pessoas e eu falei, caramba, e agora? Será que eu dou conta sozinha? Mas aí Deus coloca pessoas na nossa vida para ajudar também, né? E incentivar. E aí eu fui, meti a cara de novo, sozinha de novo, como se eu estivesse abrindo a empresa de novo. Só é que sozinha, isso foi maravilhoso, porque quando eu comecei a fazer sozinha, eu assumi as rédeas da minha empresa, que até então eu nem achava que eu poderia ter uma empresa, nem achava que poderia empreender. Quando eu me vi, eu já estava empreendendo, eu já estava com uma agenda cheia, eu já estava atraindo pessoas pelo diferencial que eu oferecia. Quais eram os diferenciais? Coisas que eu aprendi que foram válidas nos outros trabalhos, que foi o atendimento diferenciado, foi a forma de tratar o cliente como único, foi a forma de oferecer um serviço de qualidade aonde eu morava, porque eu não moro num grande centro, não moro no centro de Brasília, e muitas vezes as pessoas tinham que sair tem até hoje, sair daquela região para procurar um serviço de qualidade em outro local, e eu não queria isso, eu achava que naquele lugar dava para fazer esse serviço diferenciado e dava sim para ter dinheiro e tinham pessoas que iriam pagar por esse serviço diferente aonde eu morava. E aí eu fui me especializando cada vez mais. Quando eu me vi, eu já estava multiplicando o que eu conhecia. Eu já estava dando curso. Pessoas me procurando, Andressa, você pode ensinar o que você faz? E eu falei, caramba, será que eu dou conta mesmo? Claro, gente, tem dúvidas da gente, né? Mas daí eu falei assim, vou. Porque eu sempre tive a questão de acreditar. Eu sempre acho que quando a gente acredita,
a gente consegue fazer porque a gente move as coisas para que sejam feitas e o universo vai todo conspirar a nosso favor. E então eu acreditei e aí eu comecei a fazer cursos e comecei a estudar e comecei a passar mais ainda o meu conhecimento. Hoje eu sou uma empresária, hoje eu tenho a minha esmalteria, hoje eu dou cursos, eu transformei a vida de dezenas de mulheres que eu tenho certeza que a partir do momento em que tiveram contato comigo, a partir do momento que eu ensinei uma técnica diferente, eu ensinei uma forma diferente de apresentar um serviço, que é a unha, né? Mas assim, as pessoas falam assim, nossa, mas unha, manicure, não é unha, não é a manicure, é tudo o que é ofertado, é o serviço de qualidade, é a sensação que ela tem quando ela chega, e isso fez diferença para as pessoas nas quais eu ensinei, eu ministrei o curso, e eu tenho certeza que elas levam isso hoje para a vida delas, e eu tenho certeza que isso fez mudança e transformação na vida que elas estavam procurando, assim como transformou na minha vida. Lembra daqueles remédios que eu tomava? Hoje eu não tomo nem para dormir, graças a Deus. Por quê? Porque eu chego tão cansada, mas tão feliz com o que eu faço, tão realizada em empreender, tão realizada em transformar a vida de quem está aqui na minha frente, porque as minhas clientes sempre são únicas, e também transformar a vida das minhas alunas, que isso é como se fosse meu elixir de felicidade, aquele meu remedinho que traz a alegria pra gente, que a gente precisa tomar, que tem na cápsula. Pois é, o meu é esse. É essa a minha alegria diária, é isso que me faz feliz, isso que me faz levantar todos os dias feliz, que as meninas até brincam, falam assim, gente, essa ser humana não é normal, porque eu levanto alegre, eu levanto feliz. Quando eu chego na minha empresa, eu chego feliz, porque aquilo me faz bem, porque aquilo faz com que eu me sinta feliz, ali é minha realização. E eu tenho certeza que isso transforma a vida de pessoas a partir do momento que a pessoa quer, porque não é fácil. Eu não vou falar para vocês que isso que eu tô contando aqui nesse período de tempo foi uma coisa eu acordei e veio uma varinha de condão e fez com que virasse o que é hoje. Não foi. Tem percalços, a gente tem o processo e a gente tem que aceitar o processo, a gente tem que administrar o processo e a gente tem que acreditar, e acima de tudo, a gente precisa de uma coisa que eu acho muito importante. A gente precisa de resiliência. A gente precisa de todos os dias pensar que amanhã vai ser melhor. Hoje não foi joia? Não tem problema, amanhã vai ser melhor. Hoje não foi tão bom também? Amanhã vai ser melhor. Hoje não deu certo? Amanhã vai dar. Amanhã não deu certo, depois vai dar. E a gente tem todos os dias que acreditar que isso vai acontecer. Por quê? Tem milhões de coisas que vão acontecer ao longo desse processo que a gente vai falar assim, não vai dar certo, é agora que eu vou ter que deixar. Ai, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? Para, respira, acredita naquele cara lá de cima e segue em frente, porque quando você pensa que não e você olhar para trás, você vai ver que realmente valeu a pena. Se você acreditar, se você fizer acontecer, isso vai realmente valer a pena e você vai transformar a sua vida como eu transformei a minha.